apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Quem pode falar Abba Pai? Isso. Levante sua mão direita e diga assim: eu sou um abençoado, escolhido por Deus, desde antes da fundação do mundo, predestinado segundo o propósito de Deus. Eu sou o que está escrito a meu respeito, ovelha do rebanho do Senhor, filho de Deus em Cristo, batizado em Cristo, revestido de Cristo, nova criatura, abençoado por todas as bênçãos, perfeito em Cristo, aperfeiçoado para sempre. Eu digo o que está escrito. Abba Pai. Amém. O tema da mensagem hoje, você que me ouve aí numa fita cassete agora, independente de onde você está, em qual cidade, em qual estado, em qual país. Aliás, por falar em estado, a intercessora Rita teve uma revelação, né, uma visão, uma revelação profética, que ela estava, um avião passava e distribuía folhetos por toda a terra, e era o apostolado. Esses folhetos, o avião passando assim, distribuindo um monte de folhetos, incontáveis folhetos, era uma chuva de apostolado. E ela disse que na visão, conforme o apostolado ia caindo na terra, ia virando semente. Marcos 4,14. A semente é a palavra de Deus. Então, a revelação, a visão que ela teve está em linha com a palavra. E se está em linha, nós falamos todos, digam amém. Então ela discerniu, ela conversou comigo, e como profeta, eu discerni profeticamente o que é essa visão. É preciso que nós mandemos os apostolados para todos os estados. Sabe de qual país? Do Brasil. Irmã Rita, abençoada Rita, a senhora é intercessora de qual país? Foi ela que teve a visão, a revelação. De qual país a senhora é intercessora? Do Brasil. Do Brasil. Então é preciso que nós mandemos os apostolados para todos os estados do Brasil. Aliás, a outra intercessora teve uma revelação onde o anjo lhe disse que o Brasil está coberto pelo ministério profético e apostólico. Ah, papai. E logo logo eu vou para os Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Uruguai. São os países que nos foram revelados. Japão, Estados Unidos, Inglaterra e Uruguai. Quem pode falar assim seja? Assim seja. Ah, papai. O tema da mensagem hoje, escreva aí, que todos saibam disso. A graça não é uma religião, vírgula, é vida com Deus. É sobre isso que eu vou falar hoje. Aliás, por falar em graça, a obreira Eleni é responsável pela livraria da igreja. E você que precisa ouvir, precisa porque precisa mesmo, ouvir a mensagem do domingo passado, já está gravado em fitas, temos fitas lá na livraria. O tema da mensagem, a liberdade em graça. É preciso que você entenda sobre esse assunto, liberdade em graça. Como que é esse assunto, hein? Pode, não pode, faz, não faz, é ou não é, até onde que eu sou liberto, até onde que, o que eu devo fazer, o que eu devo tocar, comer, beber. Ouça essa fita, a liberdade em graça, tá? Preço de custo, só pagar a fita e os materiais que é usado, R$13. Faz mais de 6 anos que a fita aqui na igreja, aqui de fato não tem inflação. Aqui não tem inflação. Você viu que palhaçada agora o governo diz: olha, o Brasil não tem inflação. Oh, tudo bem, que maravilha. Pedágio vai aumentar 30%. Palhaçada que é essa? Diz que o Brasil não tem inflação e o pedágio aumenta 30%. Me dá um minuto para mim desabafar um pouquinho, porque eu também moro no Brasil, tá? O pedágio da Anchieta para ir para Santos era R$9,60. Vai para R$12,60.
Oh, é brincadeira. Só vou poder ir para Santos por revelação. Oh, quer dizer que Deus criou a praia, fez o mar, uma maravilha, e eu vou ter que deixar quase R$15 para ir na praia? Não é brincadeira, não é, abençoado? Levante a mão. Eu vou profetizar sobre você. Para você poder pagar os pedágios bonitinho, ter condições, 2 Coríntios 9:7, contribua para que cumpra o verso 11, que em tudo você seja enriquecido. Então você pode pagar o pedágio. Eu declaro que você está sendo enriquecido. Quem recebe? Diga: eu recebo que eu estou sendo enriquecido. Em algumas coisas? Em tudo. Faça sua confissão. Diga assim, ó: eu recebo que em tudo eu sou enriquecido. De novo: eu recebo, eu creio, eu declaro, eu confesso com minha boca que em tudo eu estou sendo enriquecido. Diga: 2 Coríntios 9:11. Seu Espírito diz: Abba Pai. Tema da mensagem hoje, a você que me ouve numa fita cassete, Graça e Paz. Acesse o nosso site www.graçaeapostolado.hpg.com.br. Estou recebendo e-mails até dos Estados Unidos. Hoje mesmo cadê, abençoado? Mandei um e-mail para você lá, depois você acessa lá, tá? Acessa o e-mail lá, vou te mandando os apostolados pela internet. Então há um abençoado também dos Estados Unidos, que morava nos Stados Unidos e conheceu a graça lá, recebeu a graça lá, e não sei como ele conheceu esse ministério nosso, profético e apostólico, e está ouvindo a graça através de uma fita, não sei qual fita que ele tem, acessou o site, recebeu as apostilas, me mandou o e-mail, e estamos nos comunicando, né? Porque nós tivemos uma pré-existência, já estávamos no céu junto, é bom que estejamos no céu aqui na terra também, tá? Para nós voltarmos juntos, da onde nós viemos. Quem recebe? Fale para o seu irmão assim: nós viemos do céu. Estamos juntos na terra. E juntos voltaremos para lá. E o nosso Espírito está dizendo o que agora? A graça não é uma religião, hein? É vida com Deus. A graça não tem mandamentos, a graça não tem ordenanças. Aliás, vamos ler Efésios 2. Abra sua Bíblia aí, esse é o tema da mensagem. A graça não é uma religião. É o quê? Diga: vida com Deus. Efésios 2. Abre aí. Efésios capítulo 2. Versículo 13. Efésios 2, versículo 13. Bíblia Vida, página 203. Para quem tem a Bíblia da Editora Vida, a Bíblia que nós usamos aqui na igreja no ministério. Efésios 2, depois de 2 Coríntios, depois de Gálatas. Efésios 2, versículo 13, Paulo falou: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Diga pela fé: eu cheguei perto. Digam: de Cristo, de Deus. Efésios 2,13. Agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, quer dizer, os gentios, né? Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, digam, judeus e gentios, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então diga comigo: Jesus, quando morreu na cruz, desfez a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Às vezes eu me escandalizo com os crentes, eu não sei, os crentes do sistema, os pastores, os pregadores, eles não é para se admirar, porque que em graça não se batiza em águas, não bebe, não come, não unge com óleo, não fica de joelho. Eles não eram para se admirar disso. Porque os pastores que eu conheço do sistema aí, das igrejas da lei, se dizem teólogos, estudados, alguns se dizem doutores em Novo Testamento. Ora,
se adquirir um diploma de doutor em Novo Testamento, será que ele nunca leu Efésios 2, versículo 14 e 15? Como que ele... Me explica aqui. Como que alguém consegue receber o título de doutor em Novo Testamento sem ler ou sem entender Efésios 2, 14 e 15? Será que ele faltou nessa aula aí? E só foi no dia de pegar o diploma? Pode ser, né? Tá querendo me enganar com papel, com diploma? Eu não tenho diploma, mas eu tenho conhecimento da revelação que diz, no verso 14, que Jesus desfez na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Nesta igreja, neste ministério, igreja em graça, palavra de Deus, ministério profético e apostólico, palavra de Deus, aqui não tem leis e mandamentos, aqui não tem e nem terá e nem pode ter ordenanças. Pastor, eu vim da igreja batista e eu ouvi falar que o batismo é uma ordenança. Diga comigo, as ordenanças Jesus desfez na cruz. Para que ele desfez? Para cumprir Hebreus 10, 38, para que o justo viva pela fé. Para que o justo viva pela fé. Vamos ler também Hebreus capítulo 6. Como eu gosto de Hebreus capítulo 6. Aliás, foi a revelação que me fez deixar e sair definitivamente, Abba Pai, desse sistema corrupto de entendimento da verdade, como Paulo falou para Timóteo. Hebreus 6. Foi Hebreus 6 que me abriu os olhos. E você, pastor, que me ouve agora na fita cassete, você que me ouve em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque temos fitas na Inglaterra. Seu espírito diz o que por causa disso? Você sabia? A obreira ali de Omar veio da Inglaterra e deixou fitas lá. Ó, que maravilha! Então vamos mandar chumbo lá agora, lá na Inglaterra? Levante a mão assim. Diga, como está escrito eu creio. Dou ordem aos anjos, que são espíritos ministradores, enviados para me servir, ao meu favor, que agora, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, agora, ministrem sobre os abençoados, que estão recebendo a graça e o apostolado, na Inglaterra, na cidade de Londres. Eu chamo a existência, haja entendimento sobre eles, sabedoria e revelação. Oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Anjos, façam isso por nós. Amém. Maravilha. Isso é viver por fé. O justo vive por fé. Então, Hebreus 6 me abriu os olhos. Hebreus 6 tirou o véu. E você que está aqui na igreja, você que me ouve numa fita cassete, você que me ouve pela rádio, você que me ouve em qualquer lugar da terra, porque Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer além daquilo que eu estou pensando agora. Eu estou pregando aqui em Santo André, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, São Paulo, Brasil, ao vivo. Agora são 8h33. Mas de repente você me ouve agora no Japão, na Alemanha, na Suíça, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na China, nos Estados Unidos. Porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que eu penso. Efésios 3:20. Crendo que Ele é poderoso para fazer além daquilo que eu penso, então eu falo com pessoas pela fé. A você que me ouve em qualquer lugar da face da terra. Quem entendeu? Acompanhe comigo Hebreus 6. Porque um apóstolo, ele é enviado às nações. Se for esquecer, escreva isso, tá? O apóstolo não é como o pastor. O apóstolo não é como o pastor. O pastor, o ministério do pastor é local. O pastor não foi enviado às nações. O apóstolo foi. O apóstolo é o único dos 5 ministérios. São 5, Efésios 4:11. Apóstolo,
profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo é o único dos 5 dons ministeriais que é enviado às nações para que ele cumpra o seu apostolado. E por que ele é o único que foi enviado às nações? Porque Paulo disse assim, ó, se a obra que ele edificou permanecer, ele vai receber galardão. E a obra são vidas. E todo apóstolo é um profeta. E por ser apóstolo e profeta, ele aqui em Santo André, em São Paulo, no Brasil, ele consegue falar com anjos que estão agora na Inglaterra. Foi o que eu fiz. Porque ele é dado às nações. Não há barreiras para o apóstolo. Não há limites para o apóstolo. Não há distância. O apóstolo é aquele que tem a visão plena, a revelação plena da graça e do apostolado. Quem entendeu? Diga comigo, Hebreus capítulo 6. Qual que é o tema da mensagem hoje? A graça não é uma... É o quê? É vida com Deus. Graça não é religião. Ai, pastor, o que eu tenho que fazer agora na igreja? Porque lá na outra igreja eu fazia. A graça não é uma religião. Pastor, quando é que vai ter? Alô, não vai ter. Quem disse que vai ter? Quem disse que vai ter? A graça não é uma religião. Só se tem ordenanças e mandamentos judaicos só nas religiões. A graça não é uma religião. A graça é vida com Deus. E uma vida que se vive pela fé num Deus que é espírito, que você não pode ver. A graça é a porta estreita. Porque a graça é o único ensinamento da Bíblia que te ensina a crer e viver com Deus, não só dentro da igreja, mas principalmente lá fora, quando acaba o culto. Falando com seus anjos, falando em línguas, chamando a existência, falando em espírito, cantando em espírito. A graça não te ensina a viver aqui dentro de 4 paredes, como esse sistema aí. A graça te ensina a viver uma vida com Deus. Tem alguém aqui nessa noite hoje, está entendendo? Hebreus 6, versículo 1. Hebreus 6:1, Paulo nos ensinou, pelo que, continuando com os ensinos elementares. Opa! Não é continuando, está escrito aí? Hebreus 6, verso 1. Não, porque, sabe por que eu perguntei se não é continuando? Porque os pastores todos continuam. Ué, será que a Bíblia deles fala continuando e a nossa diz deixando? Porque a Bíblia é uma só. A Bíblia do pastor é igual a do padre. A Bíblia do padre e do pastor é igual a do papa. Entre parênteses. Que nem Bíblia usa. Fecha parênteses. Não é verdade? Me fala quando, você que foi católico, quando é que você viu o papa na televisão citando um versículo? Pode me falar o dia e que versículo ele citou? Que eu ponho a mão no fogo. Me fala o dia que você viu o papa citar um texto da Bíblia na televisão. Olha, irmãos, a Bíblia diz aqui que devemos... Quando é que você veio falar isso? Dá um ensinamento mesmo. De profeta. Não diz que ele é o enviado? O sistema fala que ele é o enviado de Deus. O enviado que não tem revelação. O enviado que não fala com o povo de Deus. O enviado que não é porta-voz de Deus, ele é o quê? Quem puder me suportar, que me suporte. Um mercenário. É isso que ele é. Porque nunca eu iria contra um enviado de Deus. E se eu falo isso é porque eu sei que não é. Porque Paulo disse em Romanos 8 que o Espírito testifica em nosso espírito. E eu olhar para ele e olhar... Eu vou até segurar porque muitos não podem me suportar. Olhar para ele e olhar para qualquer pessoa na terra não muda nada. Aliás, olhar para vocês eu sinto alguma coisa. Porque vocês têm revelação. E isso me basta. Só de conversar com você eu vejo que você tem revelação. Eu vejo que Deus se manifesta em você. Não é nada pessoal. Não conheço o Papa e nem ninguém segundo a carne. Gálatas 4,16. Ou vou ser o seu inimigo por te falar a verdade, que ele não tem a revelação. Você já não sabe que ele não tem revelação? Sabe, só vim confirmar isso. Hebreus 6, versículo 1. Pelo que? Deixando os ensinos. Alô? Eu acho que você deve estar fazendo uma pergunta agora a você mesmo. Porque quando eu leio até aqui, eu faço uma pergunta.
Que pergunta que eu faço para mim mesmo? Quais ensinos? Porque Paulo disse, ó, pelo que? Deixando os ensinos. Então eu me pergunto, quais ensinos? Quais ensinos? Hebreus 6:1, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Para aí. O que quer dizer ensinos elementares? O que quer dizer isso? Os primeiros ensinos. Os primeiros. Jejum, oração de joelhos, subir no monte, batismo em águas para arrependimento, Páscoa, que o sistema chama de Santa Ceia. Paulo diz, deixando esses ensinos primários de Cristo, quer dizer, do Jesus de Nazaré, vírgula, Paulo diz, prossigamos para a perfeição. Você vê que eu vou bem devagar para te esperar no raciocínio. Então até aqui Paulo disse o quê? Duas coisas. Diga comigo, duas coisas. Diga, duas revelações. Diga, deixar os ensinos do Cristo segundo a carne e prosseguir para a perfeição. Fala para o seu irmão assim, ó, é isso que nós fizemos aqui na igreja. Deixamos os ensinos primários, aquele negócio de Pai Nosso, estás no céu, né? Vamos começar a oração, vamos começar a reunião com a oração do Pai Nosso. Vamos terminar, vamos. Então vamos orar todo mundo de mão dada, vamos orar o Pai Nosso. Igrejas fazem isso ainda. Paulo disse, deixe esses ensinos do Cristo segundo a carne. Pai Nosso não está nos céus não, Pai Nosso está em nós. Paulo disse que Cristo vive em nós e Cristo é o Pai. Ele falou, eu e o Pai somos um. Ele está em nós. Você quer ver outro ensino? Ô igreja, vamos ficar de pé, vamos nos despedir com as bênçãos apostólicas. Tem esse negócio de despedir com as bênçãos? Despedir para onde? Senhor, despeça o seu povo, já ouviu isso? Senhor, libera, dispensa eles, para que eles dispensar para onde? 1 Coríntios 6,17, aquele que se uniu ao Senhor é um espírito com Ele. Deus não dispensa ninguém, meu irmão. Que negócio é esse dispensar com as bênçãos? Em graça não existe dispensar com bênçãos apostólicas, porque nem apostólicos eles são. Que quem tem a unção apostólica vive em graça, e quem vive em graça está debaixo do apostolado. E quem está debaixo do apostolado tem por consequência anjos em seu favor, iluminando o seu entendimento. Ah, papai. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Quais ensinos? Vamos ver daqui a pouco. Prossigamos para a perfeição. Como que se prossegue para a perfeição? Digam todos. Como que se prossegue para a perfeição? Diga isso. Paulo nos ensina, Hebreus 6, versículo 1. Olha aqui, é simples. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Não é simples? Não é simples? Me dá um sinal se você está entendendo o que eu estou falando. Me dá um sinal se Deus está te revelando a palavra aí. Primeiro, diga, deixar os ensinos. Segundo, diga, prosseguir para a perfeição. Terceiro, não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. A graça não é uma religião, é uma vida com Deus. Como que é nas religiões? Olha, você que é um pecador, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Se arrepende. Então a pessoa vem na frente, ele chora. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, ajoelha, e o bispo fica lá, o missionário, sai diabo, sai demônio. Ele se arrependeu do pecado. Pode ir. Aí ele volta embora, volta para a cadeira dele. Na outra semana, o pastor, o bispo, o missionário fala assim, você que é um pecador, vem aqui se arrepender dos seus pecados. E está ele de novo lá. Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. E o bispo, ele sempre precisa de alguém que esteja orando por ele. Porque quem vive na lei nunca está aperfeiçoado diante de Deus. Hebreus capítulo 10. Ele não está aperfeiçoado porque ele precisa de um sacrifício contínuo. Mas nós não. Hebreus 10, 14. Com uma só oferta, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Abba, Pai. Maravilha. Para sempre. A graça não é uma religião, é uma vida com Deus.
vida com Deus. Diga, vida com Deus. Diga, a graça é vida com Deus. Vai escrevendo aí, ó. A graça é crer no que Deus disse pela boca de Paulo. Pastor, como é que tem uma vida com Deus? Sem ordenança, sem mandamento. Se eu não vou comer, eu não vou beber, não vou ajoelhar, não vou me arrepender de pecado, não vou me batizar, não vou subir no monte, não vou ungir com óleo. Então não tem mais nada. Como que eu vou ter vida com Deus? Como é que você tem vida com Deus se não tem mais essas obras mortas? Simples. Crendo no que Deus disse pela boca de Paulo. Que pela graça você é salvo. Que agora você é uma nova criatura. Que você já foi batizado em Cristo. Que você é mais que vencedor. Que há anjos em seu favor. Que você já está perfeito, aperfeiçoado. Que você é santo, é irrepreensível, é inculpável. Que nenhuma condenação há em você. Que todas as coisas colaboram para o seu bem. Que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Que você está predestinado. A graça é crer no que Deus disse pela boca de Paulo. Romanos 11:13. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. E nós somos gentios. A graça não é religião, é vida com Deus. Como que eu tenho essa vida? Crendo no que Deus disse pela boca de Paulo, o nosso apóstolo. Deus disse pela boca de Paulo, vocês estão abençoados com todas as bênçãos. Diga, eu creio. Deus disse pela boca de Paulo, Efésios 1:4, eu te escolhi antes da fundação do mundo. Diga, eu creio. Deus disse, agora você é santo e irrepreensível diante de mim. Diga, eu creio. Deus falou, eu te predestinei em amor. Diga, eu creio. Deus falou, nenhuma condenação há em você. Você está justificado pela fé em Cristo. Diga, eu creio. A graça é vida com Deus. Diga isso para o seu irmão. A graça não é uma religião. Não espere vir aqui na igreja e cumprir algo para que você seja abençoado. Não. Efésios 1:3. Você está abençoado por Deus com todas as bênçãos em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:7. E nenhum dom vos falta. Como você está? Filipenses 3:15. Perfeitos em Cristo diante de Deus. Tenha esse tipo de vida com Deus. Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então me falaram assim um dia, mas pastor Marcos, na sua igreja você não fala para o povo se arrepender dos seus pecados? Eu falei, eu não falo essas coisas. Por que você não fala? E eu li, porque Romanos 4:25 diz que Jesus morreu pelo pecado deles e que ressuscitou para justificá-los. De modo, irmão, que Romanos 5:1 diz que estão justificados pela fé. E Romanos 3:28 Paulo falou, concluímos pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É isso que eu falo para vocês. Vocês não têm que se arrepender de pecados, porque os seus pecados foram todos perdoados na cruz, com uma só oferta. E agora vocês são santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agradece a Ele, não a mim não, a Ele. Foi Ele, não nós. Faça comigo uma confissão. Diga assim, em graça, eu sou santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Diga, Abba, Pai. Você é um pecador diante de Deus? Não, porque Cristo morreu por seus pecados. Colossenses 2 diz que Ele pagou a dívida. Ele riscou o escrito de dívida. E qual que era a dívida? Isaías 59, o pecado. O pecado era a dívida. O homem era um pecador diante de Deus. Por isso que Jesus veio. Por que Jesus veio? Hebreus 9:26. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eu só posso dizer, Abba Pai, abençoados. Que maravilha, hein? Não aceite condenação. Não aceite condenação. Paulo disse, agora nós não lançamos mais fundamento de arrependimento de obras mortas.
que já foram resolvidas na cruz. Alô, o batismo em águas, além disso ser para os judeus e nós sermos gentios, além de ser numa velha aliança e nós estarmos numa nova, isso já foi resolvido na cruz. Em Cristo, em graça, não se batiza em águas para ser salvo. Fomos batizados em Cristo, por isso pela graça somos salvos. Que maravilha! Quem é que entende isso comigo? Isso é uma revelação. Então, como que era na lei? Batizava-se nas águas para ser perdoado, porque Jesus não tinha morrido na cruz. Mas agora Jesus já morreu na cruz. E o batismo não é mais em águas. O batismo foi na cruz. Quando ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Por isso diz Romanos 6,4: andamos nós em novidade de vida. Pelo menos nas igrejas em graça. Nós andamos em novidade de vida. Eu vou continuar na próxima reunião, mas eu quero terminar Hebreus 6. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino sobre batismos. Paulo falou, deixa essas coisas, prossiga para a perfeição. Não lance de novo esses ensinos sobre batismo. Imposição de mãos para Deus ficar abençoando. Ó, Deus vai abençoando. Não, em graça não existe Deus vai abençoando, porque em graça, em Cristo, Deus te abençoou em Cristo. Senhor Jesus, para a sua glória, levanto minhas mãos e dou ordem à prosperidade. Anjo da prosperidade, ministre agora sobre a igreja, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, porque a sabedoria já passou por aqui, o entendimento já passou por aqui, voou para o terceiro céu no trono da graça de Deus. Prosperidade ministre sobre meus irmãos, sobre todos sem exceção. Prosperidade ministre sobre a igreja agora. Prosperidade em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Faça isso, para que o nosso espírito diga Abba Pai, para a glória de Deus. Maravilha. Prosperidade ministre sobre cada um aqui presente, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. A igreja agradece ao Senhor com aplausos do fundo do seu coração. Bem bonito, que o Senhor merece. Abba Pai. Os meus filhos em Cristo podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero terminar o segundo lado da fita, a parte B da fita, que tem por tema: a graça não é uma religião, é vida com Deus. Dentro de alguns minutos eu quero concluir essa mensagem que eu comecei na reunião anterior, onde eu preguei: a graça não é uma religião, é vida com Deus. O primeiro lado da fita eu já expliquei sobre algumas coisas sobre esse assunto, e agora eu quero concluir no segundo lado da fita, no lado B da fita, no segundo lado, lado 2. A você que me ouve em qualquer lugar da face da terra, graça e paz. Você que de algum modo essa fita chegou em suas mãos, ou você adquiriu aqui na igreja, ou algum irmão te deu, te passou, te emprestou, não sei, ou regravou. Eu quero que você saiba que eu quero ser o seu pastor, independente da distância. Esteja recebendo o meu apostolado, para que eu te apresente Colossenses 1:28, perfeito em Cristo diante de Deus. Como eu apresento esta igreja em graça aqui em Santo André, perfeita, imaculada, sem ruga, santa e irrepreensível, como uma virgem pura, sendo apresentada a um marido, a saber, a Cristo. Quem recebe? A igreja está aqui hoje, assentada em regiões celestiais. Há anjos ministrando em seu favor. Quem recebe? Diga comigo: a graça não é uma religião. Diga, é vida com Deus. Olha, a graça não tem regras, não tem ordenanças, não tem mandamentos.
Alguém que veio de outra igreja do sistema, de alguma igreja da lei, e pensa que vai receber uma ordenança minha, um mandamento. Não, você não vai receber isso. Porque a graça, ela é uma vida. Paulo disse, orai sem cessar. Paulo falou, orando em todo o tempo. Efésios 6. Então, a graça não é uma religião que te diz, olha, entra num quarto, feche a porta e comece a falar com Deus, em nome de Jesus. Não, a graça não tem uma regra. A graça não tem uma ordenança, um mandamento. A graça é o que Paulo disse em Gálatas 5,18. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, então vocês não estão debaixo de nenhuma ordenança, de nenhum mandamento, vocês não estão debaixo da lei. Levante a mão e diga comigo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Diga, Abba Pai. Em 1 Coríntios 12, versículo 3, Paulo diz que todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor, é por causa do Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo te conduziu a confessar Jesus Cristo como teu Senhor, Ele também é poderoso e capaz para te guiar em todas as coisas, sem te levar a ordenanças, mandamentos e tradições. Amém? Saiba que você é guiado pelo Espírito Santo. Você não precisa de mandamentos de homens. Você não precisa de ordenanças de homens. Você não precisa de tradições de homens a cumprir. Você só precisa de uma coisa: entender que você é templo do Espírito Santo e que Ele habita dentro de você. E Ele te guia, João 16:13, em toda a verdade. Quem recebe? Então confesse comigo, o Espírito Santo que habita em mim me guia em toda a verdade. Abra sua Bíblia em João, por favor. Depois de Lucas. Quero ler dois textos em João. Um em João 14 e o outro em João 16. Vamos em João 14 primeiro. João 14, versículo 26. João 14, 26. O tema da mensagem, estou concluindo hoje. A graça não é uma religião. A graça é vida com Deus. Independente da distância, do horário do dia, tenha uma vida com Deus. Fale com Deus, fale com seus anjos. Faça suas confissões de fé. Não dependa de horário de culto para falar com Deus. Não depende de dias ou de horário para cantar, para louvar a Deus. Faça o seu culto. No seu carro, dirigindo. Quantas vezes eu faço isso? Louve a Deus dirigindo. Louve a Deus tomando banho. Louve a Deus no almoço, na janta, na viagem, no trabalho. Louve a Deus, faça o seu culto. A graça é vida com Deus. Quem está entendendo? A graça não é como o sistema diz. Terça-feira vai ter culto, domingo vai ter culto, então eu vou na igreja louvar a Deus. Louve a Deus agora. O Espírito de Deus habita em você. Quantos recebem? João 14, 26 diz assim. João 14, 26, eu quero que você entenda que o verso 26 já se cumpriu, tá? João 14, 26 já se cumpriu. Jesus falou, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Então isso já se cumpriu, porque João 14, 26 é antes da cruz. É antes de Jesus dizer, está consumado. Agora já está consumado, então o Pai já enviou o seu Espírito para habitar em nós. Isso foi confirmado quando Paulo disse em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Levante a mão e diga, o Espírito Santo habita em mim. Diga, Abba Pai, Deus enviou o seu Espírito. E Ele está onde? Em você. João 14, 26 já se cumpriu. Maravilha. Mas o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, na graça, quer dizer, na nova aliança, em graça, quer dizer, debaixo dessa doutrina, você não é guiado por um homem, você é guiado pelo Espírito Santo. Você recebe a doutrina do apóstolo, mas quem te guia é o Espírito Santo. Quem entendeu? Você recebe a doutrina apostólica, que é o apostolado, mas quem te ensina é o Espírito Santo. Está aqui, ó, João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o meu segredo, já faz mais de 12 anos.
Quantas pessoas ao longo dos anos já me falaram: pastor, como que você lembra tanta coisa assim? Você cita textos sem olhar na Bíblia, e eu vou conferir, está igualzinho, até as vírgulas. Pastor, você tem uma memória boa, hein? Não é isso não. 2 Coríntios 3, verso 5. Não como que se partisse de mim mesmo, de pensar alguma coisa. A minha capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 5, 19. Tudo provém de Deus. Há 12 anos atrás, estamos em julho, dia 6 de julho de 2003. Há 12 anos atrás, Deus me revelou João 14, 26. Eu estava lendo e Deus me falou assim: olha, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Eu sou um autodidata, nunca perguntei nada para ninguém. Nunca ninguém me ensinou a pregar como que eu prego. Nunca ninguém me ensinou a ensinar a Bíblia como que eu ensino. Nunca ninguém me deu nenhuma tese, nenhuma fórmula, faça assim, faça assado, como que eu sei fazer? 10 anos de ministério. Sabe como? João 14, 26. Eu levei a sério, ao pé da letra. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E ele foi além disso aí. Uma coisa que eu não queria, que eu não gostava e não queria mesmo, era mexer com o computador. E uma vez o meu pastor auxiliar, por motivos carnais, jogou a carteirinha assim, de pastor, e foi embora do ministério e me deixou sozinho. Como Demas deixou Paulo sozinho. E toda a minha vida, todo o ministério está no computador, em disquete, em CD, em disco, no CPU, está tudo lá, os apostolados, as apostilas, 35 apostilas, 280 e pouco apostolados, quase 600 fitas, está tudo no computador. E o pastor foi embora, só falou tchau. Acho que nem tchau falou, ele jogou a carteirinha assim. Tá. Jogou a carteirinha de pastor, foi embora. Acho que não falou tchau. E então eu só pensei, Senhor, e agora? E a obra, a tua obra, a igreja? Todo o ministério está no computador, está tudo lá. Eu não sabia nem ligar o computador. Nem ligar, nem aonde ligava eu não sabia. Ligar assim no botão, não sabia. Quanto mais mexer nele, abrir um arquivo, e eu já não queria saber. Não sabia e não queria saber, não queria aprender. Mas num belo dia, aquele pastor tinha ido embora. E eu estava triste, angustiado, não tinha quem fazia. Eu falei: Senhor, sua obra não pode parar. Só pensei só. Passou uns dias, cheguei de manhã na igreja. Quando eu abri a porta da igreja, eu ouvi nitidamente a voz de Deus falar: vai no quartinho onde está o computador. Falei: pensei comigo, o senhor sabe que eu não sei nem ligar, mas o senhor está mandando ir, eu vou. Não sei fazer o quê? Eu não sei nem onde liga o computador, mas vou lá. Deus mandou aí, eu vou. Fui lá, abri a porta, destravei o cadeado, abri. Deus falou: senta aí na cadeira. Igual eu estou falando com vocês, falou: senta. Alguém que não sabia nem onde ligava. Deus falou: senta aí. Aperta aquele botão. Apertei. Uma luzinha acendeu. Mexe ali, mexi. Tecla isso aqui, teclei. Aperta aquele outro, apertei. Deus começou a me ensinar a mexer no computador. Hoje eu mesmo faço minhas apostilas, eu mesmo faço as capas das fitas, cassete, eu mesmo faço os apostolados, eu entro na internet, eu recebo e-mail, eu mando e-mail, me comunico com pessoas dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro. Para quem não sabia nem onde ligava, nunca perguntei para ninguém, mas foi nítido Deus me falar: vai ali que eu vou te ensinar a mexer naquela máquina. Tudo que eu sei foi Deus que me ensinou. Tudo que eu sei na vida terrena como na vida espiritual, foi Deus que me ensinou. E então, eis aí o meu segredo, ou um dos meus segredos. E então se cumpriu João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Até o computador estava no meio. E quando Jesus disse isso, não existia computador. Mas para Deus não há nada impossível. Deus me ensinou a mexer no computador. Hoje eu faço tudo no computador. Sem nunca ninguém me falar nem onde ligava, que eu não sabia. Não tenho vergonha de falar. Não sabia nem aonde ligava. O botão de ligar eu não sabia. Sabia o da tomada. Tem que pôr aqui na tomada, eu sei, né? Não sou tão burro assim também. Eu estou vendo a tomada com 3 coisinhas, tem que colocar na parede. Isso eu sabia. Mas aonde ligava eu não sabia. E o próprio Deus
cumpriu João 14:26. Também nisso, nessa área, me ensinou a mexer, a trabalhar e a fazer todas as coisas no computador. Isso é um testemunho que eu tenho de anos. E eu estou honrando a Deus e testemunhando para vocês que para Deus nada é impossível. Aliás, as coisas só te é difícil enquanto você não sabe. Depois que você aprende, você começa a glorificar a Deus dessa forma. Porque é Ele que te ensina. Então a graça não é uma religião. Ela é vida com Deus. João 16, vamos lá em João 16. João 16, versículo 13. Olha aqui o que Jesus diz nos dias da sua carne, como profeta, como homem de Deus. João 16, 13, ele falou algo sobre o Espírito de Deus, que já habita em você. Quantos creem que o Espírito de Deus habita em você? Dá um sinal. E diga, Abba, Pai. João 16, 13. Isso aqui já se cumpriu também, tá? João 16, 13, Jesus falou, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele, e não pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum homem, Ele vos guiará em toda a verdade. Cadê os que creem nisso? Qual o tema da mensagem? A graça não é uma religião onde você depende de um homem, de uma mulher, de uma fórmula, de uma regra, de uma tradição, de um mandamento, de uma ordenança. Não! A graça não é uma religião. A graça é vida com Deus. E quando você é filho de Deus, tem vida com Deus, Ele te guia, Ele fala com você, Ele te responde, Ele te revela, Ele te conduz em perfeita vitória, Ele te faz sempre ser conduzido em vitória, em triunfo em Cristo Jesus. Qual o tema da mensagem? Só com o tema da mensagem. Deus está querendo dizer assim, olha, não dependo de nada e nem de ninguém. Tenha uma vida comigo. Quem está entendendo? A graça não é uma religião. Não espere que eu vou te dar um mandamento que eu não vou. Ninguém me deu. Não espere que eu vou te dar uma ordenança. Irmã, assim, assado. Não vou te dar ordenança. A graça é vida com Deus. Quando você pisa aqui nesse ministério, nessa igreja, você entrou aqui, já venha para louvar, venha para adorar, venha para aprender. Aprendeu? Aprendi. Leve a sério. João 16, 13. O Espírito Santo te guiará em toda a verdade. João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Cadê os que creem nisso? Leve a sério. A graça não é uma religião, é vida com Deus. Vamos em Colossenses 2 para mim terminar, que essa conclusão é bem rápida e objetiva. Colossenses capítulo 2, eu quero saber qual o tema da mensagem. Você sabe o que é uma religião? Uma religião é quando você participava de alguns lugares que se dava aquele colarzinho cheio de bolinhas. Esqueci como chama aquele colarzinho, um quarto, né? Um quarto. Ah, é terço. Ah, é um terço. Sei que era um quarto. Isso é religião. Olha, o que eu tenho que fazer, padre, papa, sei lá quem. O que eu tenho que fazer? Olha, leva aqui esse terço, leva aqui, com um monte de bolinha. E agora? Você reza 20 Ave Marias e 30 Pai Nosso. Uma, duas. Agora passou no Fantástico, os caras evoluíram, mas não receberam revelação. Inventaram um terço eletrônico. Isso é palhaçada, né, pessoal? É brincadeira, terço eletrônico. Terço eletrônico. Quer dizer, não tem mais que contar as bolinhas. O computador faz sozinho. Mas ele tem que cumprir a ordenança. Ele tem que falar, ele tem que fazer as rezas lá. Ele só não conta com o dedo, porque o computador conta. Terço eletrônico é brincadeira, hein? Qual o tema da mensagem? A graça não é uma religião, é uma vida com Deus. Por que o padre não ensina isso? Porque nem ele tem vida com Deus.
Mas o missionário também está assim, o bispo também está assim. Muda-se a coleira, mas o cachorro é o mesmo. Estão assim também. Uns mandam contar a bolinha do terço, o outro fala assim, são 7 sexta-feiras. O que está mudando? Um fala assim, reze 20 Ave Marias. E o outro fala assim, faça 20 semanas de libertação. Reze 3 Pai Nosso. O outro fala, olha, faça 3 terças-feiras. Não é isso? A graça não é uma religião. É vida com Deus. Cadê os que estão entendendo? Alguns têm feito da graça uma religião, esperando que eu vou dar uma ordenança. Não vou dar. Por vezes pessoas vieram até mim, pastor, o que eu tenho que fazer para que a minha vida? Ele quer uma ordenança. Porque aqui não tem bolinha para contar. Papai, quem pode falar isso? Aqui não tem campanha para você cumprir, não tem fogueira santa e nem fogueira maldita. Aqui não tem corrente. Aqui você não vai levar uma rosa, um cravo. Aqui você não vai beber água. Aqui você não vai comer, Aqui não tem essas coisas. Porque a graça não é uma religião. Quem é que está entendendo pelo menos o tema da mensagem? A graça é o quê? É uma vida com Deus, abençoado. Aliás, a graça te tira da religião e te leva a ter uma vida com Deus. Papai. Por isso que o sistema me persegue. Por isso que os pregadores, os fariseus me perseguem. Por quê? Porque eu tiro as pessoas do engano, da heresia, provando na Bíblia. A Bíblia é o único fundamento que eu tenho, é a Bíblia. E para mim é suficiente. Hebreus 4:12. A palavra de Deus que é viva, poderosa e eficaz. Efésios 6:17. A espada do Espírito que eu uso. É a palavra de Deus. Então, os pregadores da lei me perseguem por quê? Porque eu prego a graça, eu ensino a graça. E a graça não é uma religião. O que é uma religião? Pastor, bispo, missionário, padre, sei lá, pai de santo. O que eu tenho que fazer para ser? Isso é religião. Se alguém te ensina alguma coisa para você ser abençoado, está te ensinando uma religião. Se alguém te ensina alguma coisa para você ser salvo, isso é uma religião. A graça não te ensina a fazer alguma coisa para ser salvo. A graça diz, pela graça você já é salvo. Isso é um dom de Deus. A graça é vida. A graça não fala assim, faça uma campanha para ser abençoado. Não. A graça diz, Deus te abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Creia nisso e viva. A graça é vida com Deus. É diferente da religião. Está entendendo? É diferente. Pastor, então eu estava numa religião? Yes, Lord. Ou yes, lady. Você estava numa religião. Pastor, porque quando eu cheguei lá falaram que eu tinha que batizar, senão eu ia para o inferno. Isso é religião. Me falaram que se eu não fizesse jejum, eu não ia ser santificado nem abençoado. Isso é religião. Me falaram que se eu quebrasse a corrente, eu perderia a salvação. Isso é religião. A graça não é religião. A graça é vida com Deus. Vida com Deus. Porque Paulo diz, aquele que se uniu ao Senhor, agora é um espírito com Ele. Você é um espírito com Deus. E Romanos 8, nada te separa de Deus. Nada. E vou falar, nem batismo em águas, nem santa ceia, nem unção com óleo, nem nada. Você é um espírito com Deus e nada te separa. É o que diz a Bíblia. Cadê os que creem? Isso é vida. Nada te separa. Papai. Podem falar mal de mim o que quiser. Que me vençam na Bíblia. Tapem minha boca na palavra. Podem falar mal de mim o que quiser. E eu vou continuar te falando. Romanos 8. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem o porvir, nem o passado. Nada te separa de Deus. Você foi reconciliado com Deus em Cristo. E agora você é uma nova criatura. Salvo pela graça de Deus. E uma vez salvo... Pai. Podem falar o que quiser.
Eu tenho a verdade. Jesus disse: não temeis os homens. Podem falar o que quiser. Eu tenho a verdade. Dizem que perde salvação. Eu tenho a verdade. Hebreus 5:9. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Ele é o responsável pela sua eterna salvação. Hebreus 5:9. Os fariseus também conhecem esse texto. E até o professor Pasquale, perito na língua portuguesa, ele sabe, até o dicionário Aurélio sabe, que algo que é eterno é para sempre. Não precisa ser pastor para saber que algo que é eterno é para sempre. Não precisa ter o Espírito Santo para saber disso. Qualquer ser humano no mundo, cristão ou macumbeiro, ele sabe que algo eterno não se perde. E Hebreus 5:9 diz que Jesus é o autor, é o responsável pela sua eterna salvação. E se a salvação é eterna, eu assumo e digo: você é salvo, sempre salvo. Você é salvo para sempre, porque a sua salvação é eterna. E Jesus é o responsável, porque foi Ele que te salvou na cruz. Quem pode falar, papai? Qual o tema da mensagem? Me terminar e concluir. Qual o tema? Alguns têm feito da graça uma religião, que ao invés de levar uma vida com Deus, apenas o leva a cumprir tradições. Não faça tradições, abençoado. Não cumpra tradições. Quem ouve a graça e não a vive, não obtém resultados de vida. Pode ter certeza disso. Você ouve, ouça. Mas não vive, não. Também não tem resultado. Porque a graça não é uma religião que você tem que cumprir ordenança. A graça é uma vida com Deus. Quem vive, tem resultado. Quem não vive, não acontece nada. Quem entendeu? Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2:8. A graça não é uma religião. Como não é religião, eu te digo, Colossenses 2:8. Irmãos, igreja, tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Você entende ninguém, né? Alguém que manda você contar bolinha, o outro fala para você fazer a campanha, fazer a fogueira santa, fazer a corrente, levar um copo d'água para casa, levar uma rosa na rua. Olha, leva essa rosa. Tende cuidado para que ninguém te prenda. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, por meio de vãs sutilezas, que são segundo a tradição de quem? De Deus. Tradição dos homens. Fala para o seu irmão, tenha cuidado com isso. Porque a graça não é uma religião. A graça é o quê? Vida com Deus. Então leia comigo para terminar a reunião. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Olha, se você não comer esse pedaço de pão, se você não beber esse cálice com suco, com vinho, você não terá comunhão com Deus. Mentira! Isso são coisas do mundo. No céu não tem vinho, no céu não tem pão. Se você não passar pelas águas, você não será salvo. Mentira! A água é do mundo. Lá no céu não tem água. Isso são rudimentos do mundo. Olha, se eu não te ungir com óleo, o demônio não sai da sua vida. Mentira! Nem demônio você tem. Eles foram vencidos na cruz por Jesus Cristo. E dentro de você habita o Espírito de Deus. Mentira! Leve essa rosa. Mentira, é rudimento do mundo. Você não precisa de rosa. Você não precisa, você está perfeito diante de Deus. Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Irmãos, tende cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo as coisas do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele, digam nele, em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vocês receberam essa plenitude em Cristo.
Você não precisa de nada, você está perfeito em Cristo. Tenha cuidado. Maravilha. Você, verso 10, recebeu a plenitude em Cristo. Quem está em Cristo, levante a mão quem está em Cristo. O que diz o versículo 9? Que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude. Ora, se em Cristo habita a plenitude de Deus e você está em Cristo, então você recebeu essa plenitude. Se você recebeu essa plenitude, abençoado, você está completo e perfeito. Para que você quer pão? Para que você quer água? Para que você quer suco de vinho, de uva, sei lá do quê? Para que você precisa de óleo, de rosa, de copo com água, de óleo que diz que é de Israel? Para que você precisa? Se você, Colossenses 2,10, recebeu a plenitude em Cristo, diga: eu recebi. Você sabe o que quer dizer plenitude, abençoado? Plenitude, diga plenitude. Diga: eu recebi a plenitude. Ou seja, você recebeu tudo que Cristo tem. Cristo não é um pecador, Ele é santo. Efésios 1,4, vós sois santos. Cristo não é um pecador, Ele é irrepreensível. Efésios 1,4, você é irrepreensível. Não há nenhuma condenação em Cristo. Romanos 8, em você também não há. Você tem o que Ele recebeu de Deus. E por estar em Cristo, o que Ele tem, você tem. Maravilha, fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por quem entendeu essa mensagem. Levante sua mão direita, diga comigo assim, uma oração. Deus, sou igual a ti, tu igual a mim. Acabei de ler, sua palavra diz assim. Tu eras como eu, tão idêntico. Há meu espírito aqui, confessa, a tua imagem fui criado, a tua semelhança sou, e sem ruga e sem mancha. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.